Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à leitura da obra O Fenômeno UFO, hoje eu gostaria de apresentar o seguinte título para vocês: A narrativa toma forma. O impacto maior dos avistamentos, porém, mal começara. Em uma sociedade loucamente apaixonada por todas as coisas tecnológicas, a ideia de misteriosas naves discoides no céu era encantadora demais para desaparecer por completo. E a cultura popular norte-americana saltou a bordo dos discos voadores com entusiasmo, antes do fim da onda. Os mesmos jornais que gritavam as notícias dos avistamentos por todo o país também traziam anúncios de coquetéis recém-inventados na forma de disco voador, sundaes disco voador, sanduíches e hambúrgueres disco voador, além de uma canção intitulada The Flying Saucer Blues. Em 12 de julho, o chapeleiro Frank Barrow de São Francisco anunciou seu mais recente modelo, o Flying Saucer Chapéu, um chapéu em formato de disco para mulheres com a fita de chifon que descia aos ombros. Nos primórdios do fenômeno, no entanto, não existia ainda um consenso popular quanto à natureza dos pontos e discos prateados vistos nos céus norte-americanos. O News de Port Arthur, Texas, foi uma das vozes que expressou essa incerteza. Em 10 de julho de 1947, o News anunciou um concurso, oferecendo $25 pela melhor carta ao editor que explicasse o que eram, de fato, os discos. Como você explica os discos voadores? Eles são reais ou será que os relatos desses discos são tão falsos quanto uma moeda adulterada? São enviados pelos russos, são mísseis de Marte. A luz estaria jogando pedaços contra nós por causa daquele radagrama que enviamos a ela um ano e pouco atrás, ou tudo não passa de um produto das loucuras de verão. Como sugere o texto do anúncio, uma das teorias em voga na época era que os discos faziam parte de alguma arma secreta russa. Muitas pessoas, no fim dos anos de 1940, temiam que a União Soviética estivesse mais tecnologicamente avançada que as potências ocidentais. A tecnologia militar russa na época competia com o melhor que o Ocidente tinha a oferecer, e desde o sucesso do primeiro teste nuclear da Rússia em 1949, até o espantoso voo espacial do Sputnik 1 em 1957, as preocupações quanto à proeza científica soviética não eram absurdas. Outra teoria popular na época era de que os discos seriam fruto de uma tecnologia militar secreta norte-americana, ainda não pronta para divulgação, estando envolta no mesmo mistério do Projeto Manhattan, que só veio à tona com a explosão em Hiroshima. O ocultista Melin Palmer Hall foi um dos que afirmaram que os russos não seriam todos a ponto de testar uma tecnologia nova e exótica no espaço aéreo norte-americano, onde o único erro daria acesso aos piores inimigos da União Soviética à sua arma secreta. O próprio Hall argumentava que os discos deviam ser, isso sim, uma invenção norte-americana. E ele se tornou o primeiro dentre várias gerações a sofrer embaraço público ao afirmar que o segredo por trás dos discos logo seria revelado pelo governo dos Estados Unidos. As conclusões de Hall, porém, não eram compartilhadas pelos ocultistas de sua época. O ocultista muito mais típico era Mid Lanning, cujas notáveis previsões do fenômeno UFO foram mencionadas. Capítulo 1. Lane e sua fundação Borderland de pesquisa científica estudaram os relatos de discos voadores atentamente e chegaram à conclusão de que as naves não eram veículos materiais de planetas físicos. Em seu panfleto mimeografado sobre o assunto, The Othership Mystery and Its Solution, de 1950, Lane argumentava que os discos voadores eram de natureza etérica, ou seja,
composto da substância sutil entre a mente e a matéria. Há muito um dos arcanos centrais da tradição ocultista e construídos e tripulados por seres do plano etérico, os eterianos de OASP. Nos espaços subterrâneos da cultura popular, porém, nenhuma dessas especulações ganhou atenção. As revistas baratas e quadrinhos que retratavam os medos e as fantasias da emergente geração pós-guerra identificavam os UFOs como espaçonaves alienígenas e ponto final. A fé no progresso tecnológico ilimitado que permeava a sociedade norte-americana em todos os níveis tornava a ideia de viagem espacial inevitável. E se nós podíamos ir até lá, era perfeitamente possível para os leitores de ficção científica e seres de Marte ou outros mundos pudessem ter chegado aqui antes da humanidade. Essas certezas predeterminavam a reação da cultura pulp com as revistas de Raymond Palmer previsivelmente na liderança. A indústria pulp entrou na onda dos discos voadores assim que começou, definindo-a como visita extraterrestre, e começou a inundar as bancas de jornal com imagens extravagantes de naves discoides de outros planetas. Suas especulações e histórias continuaram a prefigurar o futuro do fenômeno em uma proporção estonteante. Consideremos, por exemplo, a contracapa da edição de novembro de 1947 de Fantastic Adventures, a revista de fantasia de Palmer. Mostrava uma frota de discos dourados na linha do horizonte de Nova York e as palavras: será que os antigos deuses egípcios e de outras civilizações perdidas voltarão à Terra a tempo de evitar uma guerra atômica? O olho de Horus ainda nos observa? Veja a história na página 170. Em 1947, essa era a trama de um conto de ficção científica esquecível. Menos de uma década depois, havia contatados apresentando a história como uma profecia. Dali a mais algumas décadas, ideias assim seriam levadas a sério em grandes partes do mundo moderno industrial. Observando com especialidade a reação entusiástica de seu público, Palmer começou a planejar uma edição inteira de Amazing Stories dedicada aos UFOs para 1948. Depois das controvérsias em torno do mistério Shaver, porém, seus superiores na rede Ziff Davis resolveram que já bastava e lhe mandaram suspender o tema. Talvez tenham sido pressionados, como afirmaria Palmer, mais tarde, por uma visita de oficiais uniformizados da Força Aérea. Sem hesitar, Palmer conseguiu capital com amigos e lançou sua própria revista, Fate, dedicada a histórias verdadeiras do misterioso e desconhecido. No contexto da época, isso significava, acima de tudo, discos voadores. A primeira edição de Fate saiu na primavera de 1948, com o relato de Kenneth Arnold sobre seu avistamento como artigo principal, acompanhado de uma reprodução artística na capa. Muitos dos autores de Palmer contribuíram para seu novo trabalho. Harold Sherman, autor de Green Man, escreveu para a primeira edição um artigo sobre paranormalidade na vida de Mark Twain. Logo se tornaria evidente que Palmer tinha um sucesso estrondoso nas mãos. Lançou a segunda revista, Mystic, no mesmo ano. Posteriormente, mudou o nome dela para Search e a usava para publicar cartas e artigos que eram demais até para os hábitos leitores da Fate. Em 1949, após várias brigas com seus chefes na Ziff Davis, ele se demitiu do cargo de editor da Amazing Stories e Fantastic Adventures para se dedicar em tempo integral ao seu próprio império pulp. A indústria pulp e seu público logo se tornaram um trampolim do qual a hipótese extraterrestre saltou para a cultura
norte-americana com a velocidade estonteante. Em 1948, o herói de quadrinhos dos jornais Buck Rogers enfrentava seres de um planeta distante que vieram à Terra em discos voadores na história de The Adventure of the Flying Saucers. Em 1950, Bill Abner, o herói dos quadrinhos de mesmo nome e enormemente populares de All Cap, pegou uma carona com um disco voador pilotado por um marciano de 3 cabeças. Os fãs de quadrinhos de jornais compravam também discos voadores de papelão, que podiam ser recortados, montados e atirados no ar. Mais ou menos nessa época, Hollywood entrou na primeira onda extraterrestre. O primeiro filme de discos voadores foi o serial Bruce Gentry, Daredevil of the Skies, de 1949, no qual os discos eram armas secretas manuseadas por vilões terrestres. A mesma trama foi usada em um disco voador de 1950, em que um avião terrestre discoide ataca o canal do Panamá. No mesmo ano, porém, foi lançado Flying Disc Man from Mars, que abriu o caminho para a dezena de filmes B, que apresentavam alienígenas hostis invadindo a Terra em discos voadores. Em 1951, foi lançado O Dia em que a Terra Parou, até hoje considerado um dos melhores filmes de UFOs. A trama que mostra um extraterrestre sábio chegando à Terra para alertar seus habitantes dos perigos de uma guerra nuclear deixou ecos na imaginação coletiva que permanece até nossos dias. Embora se baseie em um conto de ficção científica anterior ao Green Man de Harold Sherman, tomou-lhe emprestada a ideia de que a tecnologia extraterrestre podia deter todo e qualquer equipamento elétrico terrestre. Vale lembrar que em 1951 ninguém ainda relatara esse efeito em um verdadeiro avistamento de UFO, mas isso não tardaria a acontecer. Em 1952, até o mundo normalmente pacato da literatura infantil já tinha seus contatos imediatos com o crescente fenômeno. Suzy Saucer and Ronnie Rockets, Stella Claire, ilustrado por Edward Andrews, visava ao ambiente pré-escolar, enquanto o best-seller The Spaceship Under the Apple Tree, de Louis Slobodkin, apelava para os irmãos mais velhos. No mesmo ano, a Glencoe Model lançou o primeiro kit de UFO, um disco estiloso com asas, motores de foguete e uma cúpula através da qual seu piloto extraterrestre, com orelhas pontudas, podia observar as paisagens terrestres. Esse desfile constante de UFOs na cultura popular se mostrou profético. Em 1952, os discos voadores voltaram com força total, e o que a princípio parecia um modismo pós-guerra se converteu em questão séria aos olhos de muitos norte-americanos. Então, pessoal, essa foi a live de hoje. Eu agradeço, então, pela atenção de todos e até breve.